Quanto tempo você perde por causa de colegas de trabalho? Você sabe como é. Aquele cara que pede coisas completamente irrazoáveis pra você em prazos bizarros e quando você precisa de alguma coisa, esse cara nunca entrega no tempo que você precisa, na qualidade que você precisa e é sempre um horror. São problemas recorrentes que acontecem o tempo inteiro e por mais que você converse, parece que o negócio nunca chega numa solução. Quando a gente precisa entrar então em decisões coletivas que envolvem esse ser humano, pelo amor de Deus, aí é que o negócio vira o maior caos da galáxia. E sim, existe uma solução para isso. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 3 táticas simples que você pode usar com seus colegas de trabalho para ganhar muito mais tempo do que você tem hoje. Tática número 1. De tempos em tempos sempre vai dar um BO no seu trabalho. Esse BO pode ser um BO pequeno, esse BO pode ser um BO grande, mas no final do dia esses problemas têm que ser resolvidos. E a grande questão é que as organizações tendem a olhar para problemas de uma forma extremamente tática. Elas olham para como é que a gente resolve este problema de maneira específica, mas elas passam muito pouco tempo pensando nas questões de governança relacionadas com esse problema, que é onde você resolve o troço de maneira definitiva. Então, quando a gente fala de decisões táticas, a gente está falando das decisões específicas que envolvem este assunto neste momento aqui. E quando a gente fala das decisões de governança, a gente está falando de como é que a gente pode evitar que esse troço volte a acontecer no futuro. Em geral, isso envolve definir responsabilidades, papéis e autoridade. E aí é que tá. Em geral, essas questões não são discutidas. Em geral, as pessoas estão ocupadas demais se preocupando com o problema que aconteceu e pouco tempo se preocupando em como é que a gente consegue evitar esse troço para começo de conversa. Seja estabelecendo um prazo bem definido de quando certas entregas precisam ser feitas, ou definindo certos padrões de qualidade que a entrega precisa atender, senão ela vai ser rejeitada. Seja marcando reuniões periódicas curtas para evitar que falhas de comunicação grotescas voltem a acontecer. Existem infinitas formas de lidar com isso, mas o ponto é, se você não cuidar da governança, os problemas táticos que você enfrenta hoje vão acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que me leva à tática número 2. No mundo corporativo existe discussão demais em volta de achismos. Eu acho que o caminho A é muito bom, o meu colega acha que o caminho B é muito bom. E a gente fica eternamente discutindo sem sair muito lugar sobre qual é o melhor caminho. Eu acho que é o meu, ele acha que é o dele, e você começa a entrar num cabo de guerra um com o outro que acaba não sendo muito produtivo e consome muito tempo. E existe uma frase maravilhosa do Edward Deming que diz: "Em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados." Quando você tem dados bem feitos, isso torna a sua posição muito mais forte e muito mais difícil de ser discutida. Vamos imaginar que você é uma secretária executiva e o seu chefe ele tende a se atrasar para reuniões pra caramba. Você chegar para ele e dizer assim: chefe, você precisa ser mais pontual nas suas reuniões, é uma coisa que tende a não ter muito efeito. Agora, se você dizer para ele: ao longo do último mês você atrasou em 37 reuniões diferentes, ele vai falar: meu Deus do céu, que bizarro, como assim eu atrasei tanto? E esse é o poder dos dados. Os dados eles trazem uma dimensão de peso, concretude e é muito difícil você desviar deles. Então, se você quer ter mais agilidade no processo decisório e na persuasão no contexto onde você está, ter dados bem embasados e bem sólidos é uma coisa que vai agilizar muito e evitar discussões desnecessárias em torno de achismo. O que me leva à tática número 3. Em uma das cartas aos acionistas, o Jeff Bezos ele conta uma estratégia maravilhosa que ele implementa na Amazon. Ele conta que muita gente ia até ele querendo convencê-lo de que a ideia que eles tinham era muito boa, mas obviamente como era uma ideia nova, eles não tinham dados o suficiente para conseguir garantir que aquela ideia seria bem sucedida. E ele diz que, cara, eu não vou mudar de ideia, eu não penso como você, eu não acho que isso é uma boa ideia e você tentar me convencer de que a sua ideia é boa, isso pode ser um pouco contraproducente, porque no final das contas ele diz: você não precisa da minha concordância, você precisa do meu comprometimento. É a estratégia do discordar e comprometer. Olha, eu sei que você não concorda com esse caminho, mas você está disposto a se comprometer com ele e pelo menos tentar? Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que está disposta a fazer isso, especialmente se isso envolver um compromisso temporário. No mundo corporativo as pessoas tendem a ter muito medo de compromissos definitivos, de tomar uma decisão e o negócio não tem mais como voltar. Se você concorda desde antemão que este compromisso é temporário, isso é
muito útil no convencimento das pessoas e no final das contas você tira o ego da decisão. Se der certo, ótimo, a gente segue com essa decisão. Se não der certo, tudo bem, nós tentamos, foi uma experiência válida, a gente volta para onde a gente estava. Seja como for, você conseguiu caminhar e evoluir a questão. E você economizou uma cacetada de tempo tentando convencer uma pessoa de uma coisa que ela não vai concordar nunca, não importa o que você diga. Mas claro que não são só seus colegas de trabalho que roubam seu tempo. Aliás, você tem ladrões muito piores do seu tempo à sua volta o tempo inteiro. E se você quer saber como você consegue criar mais tempo para você, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te contar algumas estratégias rápidas que você pode implementar para conseguir criar tempo.